boa noite. Meu nome é Maria Luísa, faço curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje eu vou apresentar a estrutura e alguns exemplos do desenvolvimento do aplicativo Android. A ideia é mostrar como o projeto está organizado, quais são os principais pacotes e classes e dar exemplos práticos de funcionalidades como a autentificação, modelos de dados e conexão com a API. A gente vai começar agora com a estrutura geral. Aqui está a estrutura principal do projeto. Na pasta Java temos toda a lógica do aplicativo. Na pasta REST ficam os recursos visuais, como os layouts, XML e imagens. No arquivo Android manifest.xml define as telas e as permissões que o aplicativo utiliza. O código ele foi dividido em pacotes por responsabilidade em Activity, contém as telas do usuário e da empresa, Out cuida da autentificação, Model define classes de dados como usuário e aeronave, Adapter conecta os dados às listas exibidas na interface, Fragment reúne os fragmentos da interface que funcionam como pedaços de tela reutilizáveis dentro de uma activity. E o helper, as classes auxiliares para tarefas repetitivas, como o acesso ao Firebase, o banco de autenticação e armazenamento, e útil às funções utilitárias, como verificar se o dispositivo tem acesso à internet. Essa separação, ela facilita a manutenção e a expansão futura do aplicativo. Essa activity, chamada Login Activity, representa a tela de login do aplicativo e centraliza todo o processo de autenticação. Logo no início, no método onCreate, ela configura os componentes visuais e os botões de ação, como voltar, criar conta ou recuperar a senha. E quando o usuário clica em entrar, o método validar dados verifica se o e-mail e a senha foram preenchidos. Se estiverem corretos, o teclado é ocultado. A barra do progresso aparece e o método logar é chamado. O método logar, ele utiliza o Firebase Authentication para autentificar o usuário com e-mail e senha. Se a autenticação for bem sucedida, o sistema ele chama o verifica cadastro, que consulta no Firebase Real-Time Database as informações do usuário. A partir daí, o método verifica acesso identifica se a conta é de usuário comum ou de empresa e verifica se o acesso já está liberado. Se o cadastro está completo, o usuário ele é direcionado para a tela principal correspondente, usuário Home Activity ou empresa Home Activity. Caso o cadastro ainda não esteja finalizado, o sistema chama recuperar usuário ou recuperar a empresa, que busca os dados no banco e redireciona para a tela de finalização de cadastro. Se por algum motivo ocorrer algum erro na autenticação, como senha incorreta ou e-mail válido, o método erro autenticação exibe uma caixa de diálogo, alertando o usuário. Além disso, há funções auxiliares, como ocultar teclado, que melhora a experiência, escondendo o teclado após o login, e iniciar componentes, que inicializa os elementos da interface. A classe usuário, ela representa o modelo de dados de um usuário dentro do aplicativo. Possui atributos básicos, como ID, nome, e-mail, telefone, senha, imagem e perfil. O construtor vazio, público e usuário existe para que o Firebase consiga instanciar objetos dessa classe automaticamente ao recuperar os dados do banco. A classe também possui o método salvar, responsável por gravar
os dados no Firebase Real-Time Database. E esse método ele cria uma referência para o nó usuário, usando o ID como chave e salva o objeto inteiro. Dentro desse mesmo método, há uma atualização no perfil do usuário, autenticado no Firebase Authentication. Ele é criado um objeto, User Profile Change Request, que define o nome do usuário e, caso ele esteja logado, o perfil é atualizado com essa informação. A classe conta ainda com métodos getters e setters, que permitem acessar e modificar os atributos de forma controlada. Um detalhe importante é que o método getSenha está anotado com exclude. Significa que ao salvar o objeto no Firebase, o campo senha não será incluído no banco de dados, garantindo mais segurança. E por fim, temos a classe SEP-Service, que é uma interface responsável por definir como o aplicativo se comunica com uma API externa para buscar informações de endereço a partir de um CEP. Ela utiliza a biblioteca Retrofit, muito usada em Android, para facilitar chamadas HTTP. E dentro da interface temos o método recuperar CEP, que recebe um CEP como parâmetro e retorna um objeto do tipo call endereço. Esse objeto ele representa uma requisição que será feita à API e, quando executada, trará como resposta os dados de endereço correspondentes. Com isso, vimos como o projeto está estruturado, como os pacotes organizam as responsabilidades e exemplos práticos de uma autenticação, modelo de dados e conexão com a API. Essa organização garante que o aplicativo seja mais fácil de manter, expandir e escalar no futuro. Agora vamos iniciar a aplicação. Bom, na tela inicial temos a interface intuitiva e responsiva. Podemos navegar pelos menus e visualizar os principais recursos do sistema. Um dos destaques é o filtro de altitude, que permite ao usuário selecionar aeronaves com base na altitude máxima que elas alcançam. Esse filtro é aplicado diretamente sobre os dados do Firebase, garantindo precisão e agilidade. Em seguida, acessamos a calculadora de autonomia. Essa ferramenta permite calcular a autonomia da aeronave com base em parâmetros como velocidade e consumo. Vamos fazer um teste. Nós vamos inserir os dados e vemos resultados sendo exibidos corretamente. Agora vamos realizar o cadastro de um novo usuário. Preenchemos aqui os campos com nome, e-mail, a senha, o número de telefone e o nível de acesso, que pode ser administrado ou outro usuário comum. Finalizamos o cadastro e fazemos o login. Com o usuário logado, vamos cadastrar uma aeronave. Preenchemos todos os campos, a imagem do modelo, o nome, o fabricante, o tipo de motor, a quantidade de motores, a capacidade de passageiros, o ano de fabricação, capacidade de carga, altitude máxima, velocidade máxima e endereço. E finalizamos o cadastro. Vamos repetir o processo e cadastrar mais uma aeronave.
Ok? Agora temos 2 aeronaves registradas no sistema. Um recurso interessante é a interação com os ícones das aeronaves. Ao arrastar o ícone para a esquerda, aparece a opção de excluir. Ao arrastar para a direita, temos a opção de editar. Aqui, vamos editar uma das aeronaves. Alteramos os dados necessários e salvamos. Agora vamos excluir a outra aeronave. Confirmamos a exclusão e ela é removida do banco de dados. E com isso finalizamos a apresentação.